Bem-vindo, boa sexta, Bruno. A questão é polêmica, né? A gente vem acompanhando e o Senado pretende tratar do tema já na semana que vem. O que mais disse o ministro? Uma expectativa e a realidade, né? Você um ótimo dia, excelente final de semana a quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Essa entrevista do ministro da Economia, ele respondeu que na condição de um cidadão, ele não é a favor sobre esse aumento em relação aos enfermeiros. E aí, logo depois, ele se diz que acabou sendo um equívoco, na verdade, e voltando à sua fala. Esse assunto repercutiu e muito. De qualquer forma, a expectativa é a seguinte, que na semana que vem o Senado começa um esforço concentrado mesmo durante a semana eleitoral, o que gera uma dúvida, uma dificuldade se isso vai acontecer de forma remota ou não. Ou seja, qual que é a ideia? O Senado quer autorizar que os estados e os municípios fazem um remanejamento de verba do enfrentamento à Covid. O dinheiro que foi enviado através do governo federal aos estados e aos municípios. E ainda existe uma segunda opção, o que seria usar o orçamento secreto, o famoso RP9, que gera uma discussão gigantesca que divide opiniões entre os senadores e também lá na Câmara dos Deputados. Então, só para a gente entender rapidamente o ritual, se for aprovado no Senado, é necessário ser aprovado na Câmara dos Deputados, o que não vai ser muito fácil e nem mesmo muito rápido, mas a expectativa entre os senadores é que isso já aconteça no início da semana que vem, e aí autorizando os estados e os municípios. A gente relembra que na última semana os ministros do STF acabaram reunindo e formando a maioria no julgamento em plenário virtual, então vai continuar suspenso, alegando que isso vai afetar muito a economia e que os estados, os hospitais não conseguiriam honrar este compromisso. Mas com quem eu conversei ainda ontem à noite, eles me afirmaram que isso não vai acontecer antes das eleições. Quando eu falo eleições, até eventualmente um segundo turno, se acontecer. Então, só lá no final de outubro é a expectativa de que haja um resultado. Agora, os enfermeiros, o sentimento é de revolta, né?